E chegamos com mais um podcast. Agora é hora de Start Podcast, de startar a sua vida empreendedora, a sua carreira ou então novos negócios. E para falar sobre esse tema importante de carreira, eu convidei uma pessoa que é especialista na área, renomado e que várias pessoas buscam conselhos e, claro, tem as soluções. O nosso convidado de hoje é o professor Alexandre. Prazer enorme estar aqui no Start Podcast, poder interagir com vocês. Quando a gente fala de construção de carreira, eu que tenho a alegria de já ter tido a experiência de ter entrevistado você há alguns anos atrás, em 2018, quando eu estava na TV e pude sentar do seu lado e fazer perguntas ligadas à carreira. E agora eu também, no novo momento de carreira, ter a oportunidade de ainda te entrevistar. Quando a gente fala dessa transição, primeiro eu quero saber, como que você tomou a decisão de entender que você queria ensinar para as pessoas sobre carreira, sobre desenvolvimento pessoal? Olha, a primeira coisa, Gisele, foi justamente essa oportunidade de ver que o mundo está mudando e que o mundo é disruptivo, né? Quando a gente vai parar, e quando a gente para pensar em carreira, normalmente as pessoas pensam no modo antigo, que é o modo linear, né? Então vamos imaginar alguém que é um empresário, ou alguém que atua como gestor de uma empresa. O que se espera dessa pessoa? Uma formação linear, né? Que ela tenha um curso de administração, uma pós em administração, um MBA, um mestrado, um doutorado em administração, e se ela tiver feito ainda um ensino médio focado em gestão, ainda melhor. Mas hoje em dia a gente vive num mundo convergente e disruptivo, né? Incerto e focado em inovação, e com várias outras características que a gente pode colocar também. E aí, nesse momento, aquilo que antes era um palavrão, ou seja, era você ter uma formação eclética em várias áreas diferentes, em vários setores diferentes. Antes isso não era tão bem visto assim, né? Porque parecia que você não tinha constância, que você não tinha planejamento, que você não tinha uma sequência. Mas no mundo focado em inovação, se você tem uma carreira linear, é muito mais do mesmo. Você fica muito preso na famosa caixa, né? Você não consegue sair dessa caixa. E aí é justamente essa formação eclética, mas convergente. É aí que está o grande segredo. Porque senão acontece aquilo que a nossa avó chamava de aquele profissional pato, que voa mais ou menos, anda mais ou menos e nada mais ou menos, né? Ou seja, ele não é bom em nada, né? Mas é justamente você ter uma série de formações distintas, mas que sejam convergentes. E olha só, quando a gente fala de convergência, como que a gente consegue olhar e falar assim, opa, aqui dá para eu seguir, tenho mais oportunidades com a minha carreira, ou então, melhor eu virar para o lado de cá. Quando a gente tem os dois caminhos a seguir, como que a gente toma a decisão, professor? Então, olha só, a nossa carreira, ela é quase que um processo de empreendedorismo e de construção de marca pessoal. É o que aconteceu com você, né? Você tem uma trajetória muito interessante, convergente, e que justamente você juntou as formações de distintas áreas, né? As habilidades e competências que você desenvolveu nos distintos momentos da sua carreira e teve a sabedoria de ir convergindo, né? Ou seja, encontrando ao longo do tempo. Eu descobri isso pela minha própria pele, né? Eu descobri isso por conta própria. A minha formação original era filosofia. Mas e por que eu fiz filosofia? Queria ser filósofo? Não, no final das contas não. É porque eu não tinha certeza do que eu queria fazer no futuro. E aí, justamente o mentor de carreira na época, ele disse, faça a base de todas as ciências. É claro que depois da terceira semana, eu não queria mais continuar com aquilo. Aquilo era abstrato demais. Mas tudo que eu começo, eu termino. Então, terminei, no meio do caminho, conheci tecnologia e fui para a área de programação, gestão na área de programação, marketing, né? Criei empresas na área juntamente com amigos de infância, né? Fiz uma carreira empresarial. Ali eu também descobri a questão da educação. Fui convidado então para coordenar o curso de pós-graduação da ISIC Internacional, onde eu sou consultor de carreira hoje, né? E ali também acabei solidificando a minha formação nessa área, mestrado em educação, mestrado em administração, doutorado em administração, que foi aquilo que a carreira foi pedindo também. Então, no final das contas, o que a gente precisa fazer na nossa carreira, né? Fazer um bom planejamento estratégico da nossa carreira. E o que é o famoso planejamento estratégico? É você olhar para dentro e olhar para fora.
assim como as empresas fazem também, né? E aceitar que tem coisas que a gente controla e coisas que a gente não controla. Então, daquilo que a gente controla, são os pontos fortes e pontos fracos, né? Estão na nossa mão, e a gente precisa avaliá-los muito bem. E do lado daquilo que a gente não controla, existem oportunidades e existem ameaças. E a gente precisa saber mapear muito bem quais são essas oportunidades, quais são essas ameaças. E aí, justamente, conectar os nossos pontos positivos com cada uma das oportunidades. E justamente, oportunidades que eu não tenho pontos positivos aqui para me ajudar, mas que talvez eu tenha algo a melhorar aqui, eu coloco um P de prioridade gigantesco para trazer para cá e justamente poder aproveitar. E um sinal de alerta. Às vezes aqui embaixo nas ameaças, existem algumas delas, porque elas podem ou não ocorrer, mas algumas delas são potencializadas por algum ponto a desenvolver da minha parte. Outro P enorme de prioridade para neutralizar a ocorrência dessa ameaça. E aproveitar as oportunidades que surgem ao longo do tempo. Olha só, aprendendo aqui uma aula com você. E você também fala bastante sobre as novas profissões. As profissões que antigamente a gente nem imaginava que hoje existiriam. E também as pessoas que já estão se preparando para as novas profissões que a gente nem sabe quais serão elas. Eu queria que você trouxesse um pouquinho desse panorama para nós. Essa é uma temática extremamente importante. Por quê? Porque ela toca justamente a parte que a gente não controla, né? E é muito importante a gente ter um olhar para isso. Porque há nem bem 10, 15 ou 20 anos, em quase todos os prédios, quando você entrava, você encontrava um ascensorista. Mas não apenas com aqueles profissionais que nós interagíamos. Basta apenas a gente pensar em casa, quem está nos ouvindo. Né? Quem de vocês acordou hoje pela manhã e falou assim, nossa, que saudade de folhear uma lista telefônica? É né? verdade. E nós, nesse momento, que convivemos com uma lista telefônica, nós não temos nenhuma saudade. Mas o pior é que tem algumas pessoas que irão nos assistir, ou que estão nos assistindo, que irão dizer, mas o que é uma lista telefônica? Né? Porque já estamos com novas gerações aí, geração Z, geração Alfa, que nunca nem viu. E aí, nessas horas, nós precisamos entender que havia uma gama gigantesca de profissionais dedicados a produzir esse tipo de produto, prestar esse tipo de serviço à sociedade, e não apenas diretamente, mas trabalhando em empresas que eram subsidiárias destas empresas, e que desapareceram, deixaram de existir, e a gente não sente falta. Então, é extremamente importante esse outro lado, né? Entender dessas oportunidades, entender dessas ameaças. E aí, nessas horas, eu digo o seguinte, vale a pena consultar um conselheiro vocacional? Vale. Vale a pena consultar um coach? Abra bastante o olho, tem muitos profissionais que não merecem o seu tempo e o seu esforço no mercado, mas sim, há alguns sérios, né? A verdade seja dita. Mas talvez a melhor coisa é justamente fazer um bom planejamento de carreira, porque daí você olha para dentro e você olha para fora. Porque de nada adianta você ter um conjunto gigantesco de habilidades e competências, mas no mercado já não existe mais demanda para isso. Então, vamos pegar um exemplo bem simples. Há um tempo atrás, um profissional que entendesse de audiovisual. Ele poderia trabalhar com fotos, ele poderia fazer produção de casamentos, ele poderia fazer aquela história toda lá. Mas hoje, esse espaço ele minguou. Mas existe todo um novo espaço em podcasts, né? Em produção de audiovisual. Quem realmente entende, se modernizou, e todo aquele conhecimento que aquela pessoa acumulou, desde que reciclado e trabalhado, há um novo espaço no mercado, mas é muito importante as pessoas olharem para frente com bastante critério, né? E planejarem adequadamente as suas carreiras, para terem certeza que chegarão onde estão buscando. E esse buscar e chegar onde estão buscando, tem ainda muitas pessoas que acabam ficando perdidas, Sim. Sem saber qual é o caminho certo, sem olhar para suas competências, como você trouxe aqui. É verdade, porque acaba sendo um encadeamento de fatos e de oportunidades ao longo do tempo. Se você planejar bem, não é garantido que você chegue aonde você quis chegar, né? Porque, repito, existem fatores incertos ao longo do tempo. Mas, com certeza, você sabe o quanto que você está acertando e o quanto que você está se desviando. E aí você sempre tem a oportunidade de, novamente, subir para um lugar mais alto, olhar ao todo, ver se existem novas oportunidades e redirecionar enquanto ainda dá tempo. Porque a pior coisa não é apenas ficar estagnado. Ficar estagnado é horrível. Mas pior ainda é se movimentar na direção contrária ou na direção equivocada.
Porque em tudo a gente gasta tempo, esforço e dinheiro. E aí, se você se descobre daqui a 4, 5, 6, 7, 8 anos, numa posição contrária e extremamente equivocada, você precisará retornar à posição de origem, à posição zero, para daí começar a avançar. Mas aquele tempo, esforço, dinheiro que você desprendeu, ele fará muita falta no meio do caminho. E aí você precisará de ainda mais motivação, você precisará de uma motivação extraordinária para não se deixar abater e continuar avançando. Então, os desafios eles se multiplicam. Grandes empresários começaram aos 50, aos 60, aos 70, e alguns deles, inclusive, do KFC, do KFC, se não me engano, começou aos 80 ou aos 90 anos de idade. Perfeito. Mas por que não começar certo já aos 20 ou aos 30? E o planejamento ele traz isso para a gente. Ele permite organizar melhor a nossa vida. Por isso que eu sou um grande defensor justamente disso para a nossa carreira. Lá na ESIC Internacional a gente descobriu isso muito cedo, porque ela é uma instituição europeia, dentre as melhores do mundo, e isso nos deu a oportunidade de conhecer o modo europeu, o modo norte-americano, o modo asiático de fazer negócios. E agora, graças ao campus que existe em Curitiba, também o modo latino-americano. E aí a gente descobre que os brasileiros eles têm grandes características positivas. Algumas delas é serem inovadores, o famoso se virar nos 30, eles são inventivos, eles não se deixam abater. Então, há uma série de coisas, sim, que o brasileiro ele se destaca mundo afora. Mas, tristemente, às vezes, os europeus, os norte-americanos e até mesmo os asiáticos, eles são melhores de planejamento do que a gente. Não que eles planejem melhor, mas é que eles planejam muito mais. E aí, justamente, a constância sempre vence o talento. Por mais talentosa que a pessoa seja, se ela for inconstante, e uma outra pessoa, às vezes até mediana, mas se ela for constante, ela sempre vence. É a história da tartaruga lutando com a lebre, ou correndo com a lebre, disputando, né? A lebre corre fortemente, mas ela para no meio do caminho, e a tartaruga continua e chega primeiro ao final. Então, e isso no mundo dos negócios, e isso no mundo das carreiras, isso é muito verdadeiro. E é fundamental pensar, você trazendo da pessoa que ou ela progride ou ela volta atrás, ela regride. E aquelas que ficam paradas, achando que estou aqui no meu posto de trabalho, a gente falando de as pessoas, né, que são CLT, estou aqui no meu posto de trabalho, estou indo bem, eu sei que o que eu faço aqui dentro está tudo bem. Como que a gente tem que ter esse olhar macro para entender que a gente precisa, mesmo estando nessa posição de sossego, que a gente precisa sempre estar evoluindo, porque eu acho que é uma provocação para as pessoas também de entenderem isso, né? Olha, Gisele, é muito interessante você perguntar sobre isso e falar sobre isso, né? Porque eu sempre comparo isso mais ou menos com 3 tipos de pessoas, né? As que fazem acontecer, as que olham acontecer, as que perguntam o que foi que aconteceu, né? Boa! Repete, as que fazem acontecer. As que fazem acontecer, as que olham acontecer, as que perguntam o que foi que aconteceu, né? E aí, no final das contas, é mais ou menos o seguinte: é você tratar a sua carreira, a sua vida, o seu desenvolvimento pessoal, mais ou menos como aquela pessoa que precisa ir, ou que deveria ir de um ponto A até um ponto B. Existem aqueles que não querem ir, e não irão, e ficaram estagnados. E aquela história, o emprego onde eu estou está ótimo, o cargo no qual eu cheguei está perfeito, e etc. E ficarei aqui. Né? E a zona de conforto absoluta. Né? Ou seja, é a pessoa que não sai de casa. Existe o tipo 2, que é o que diz assim: eu até vou, mas desde que alguém me leve. Então é aquele funcionário que está lá na carreira, está lá na empresa. Se oferecerem para ele uma oportunidade de desenvolvimento, se houver um curso corporativo, ele vai fazer. Né? Ele vai fazer. O outro se nega. Mesmo que ofereçam, ele se nega. Ele até faz. Então, é comparável àquela pessoa que vai no transporte coletivo. Né? Eu paro aqui, se passar o ônibus, eu entro. Mas irei na velocidade de uma outra pessoa que irá me conduzir. E eu irei com a massa. Né? Eu não irei ditar o meu próprio ritmo. Esse é melhor do que o primeiro? Com certeza ele é melhor do que o primeiro. Mas você estará na massa. Você estará na média. E existe o terceiro tipo, que quer ir do ponto A para o ponto B, luta para encontrar as melhores alternativas e, mesmo que não passe ônibus, ele pega o próprio automóvel e vai. Claro, o desafio é maior, porque demanda investimento dele, demanda que ele planeje a rota, demanda que ele dirija, demanda que ele faça uma série de coisas, que ele abasteça aquele veículo, que ele cuide daquele veículo. Sim, dá muito mais trabalho. Mas, em compensação, você escolhe a direção. Você otimiza a direção, você acelera mais
E com certeza você chega antes. E aí, no final das contas, as pessoas ficam olhando para você dizendo assim que você tem sorte, né? Nossa, como você tem sorte por chegar onde você está. Nossa, como você tem sorte. A vida sorri para você, no final das contas. No final das contas, né? Sim, é sorte, mas sorte é quando o preparo se junta com a oportunidade. Essa que é a verdadeira sorte. Isso que as pessoas precisam entender, né? Sim, tem sucesso quem tem sorte. Você tem sorte, Gisele, com certeza, mas é porque a oportunidade se juntou com o preparo. Oportunidade aparece para todo mundo, mas só pode aproveitar quem está preparado, né? E essa que é a grande verdade. E o planejamento, ele te dá o preparo adequado. E a gente falou aqui do profissional que está ali no seu quadradinho no ambiente de trabalho, trabalhando, né, na CLT. Agora a gente pulando para o empreendedor. Acaba sendo esses 3 perfis também, mas por que você acredita, aí você trazendo esse papel de carreira, como que você enxerga esse papel de muitas pessoas abrem muitos CNPJs, mas poucas conseguem perpetuar eles? Sim. E nós somos campeões. O Brasil é campeão de empreendedorismo no sentido de volume de empresas abertas, né? Se alguém está em casa se sentindo o patinho feio, que está num país que não tem nada de bom, a gente tem vários recordes positivos aqui no nosso país, e um deles é este, né? Nós somos um dos países, se não o país, em vários anos consecutivos, nós somos o país que ganha de todos os países do mundo. A gente ganha da Austrália, dos Estados Unidos, da Finlândia, da Estônia, de todos eles. Nós geramos o maior número de PJs da face da Terra. Porém, nós somos os que mais quebram também, justamente porque não acompanha esse recorde, esse número de PJs abertas com a inovação que deveriam ter essas empresas. Então, grande parte dessas empresas, é o famoso jargão que o Sebrae já nos fala, né? As pessoas empreendem por necessidade, não por terem descoberto uma oportunidade. Mas a chave por trás disso é que não existe inovação. Elas não inovam. Então, é a famosa brincadeira, né? Uma pessoa vai lá, cria uma paleteria mexicana, né? Todo mundo copia, todo mundo quebra. Um outro vai lá e cria um frozen yogurt. Todo mundo copia, todo mundo quebra. Um outro vai lá e cria uma barbearia, uma hamburgueria gourmet. Todo mundo copia, todo mundo quebra, porque carece de inovação. Quando o segundo, o terceiro ou o quarto abrem a mesma coisa ou criam a mesma coisa, você drena a vantagem competitiva, você já não existe mais diferencial, e aí você tem que brigar por preço. E brigar por preço é talvez uma das piores coisas que existe no mercado. E por quê? Porque sempre aparece alguém que não fez as contas. Sempre aparece alguém disposto, consciente ou inconscientemente, a vender abaixo do preço de custo. E quando isso acontece, o resultado sempre vai quebrar. Não se mantém, não se sustenta, é regra, é lógica, né? Mas vai quebrar quanto? Aí que fica incógnita. Tudo depende do fluxo de caixa que ele tem, tudo depende da loucura talvez que ele tenha para fazer mais empréstimos e se endividar mais, e da crença que ele possui de que aquilo dará muito certo. Ele está fadado a quebrar, mas ele também está fadado a outras 2 coisas, a levar pelo menos uma dúzia de outras empresas junto com ele. Isso vai acontecer. E quando no mercado onde você atua, isso começa a acontecer, você precisa contingenciar muito bem, porque isso vai acontecer. E a terceira é deixar uma herança muito complexa, que é fazer o mercado acreditar que o preço daquele produto, daquele serviço, daquele portfólio de produtos, ele é muito abaixo do que ele realmente é de verdade. Você vai ter que trabalhar com isso mesmo quando acontecer. Então, o Titanic afundou, né? Não é só o Titanic, ele vai levar muita coisa junto com ele. É importante você sobreviver e lidar com o que vem logo na sequência. E normalmente é algo bastante complexo para se fazer. Então, o nosso país, sim, ele é um país cheio de oportunidades. Ele é um país maravilhoso para a gente trabalhar. Eu conheço países da Europa, eu conheço da América do Norte, na América Latina e tudo mais. E diria assim, eu não tenho vontade de sair do nosso país, eu não tenho vontade de empreender fora do nosso país. Aqui no nosso país é excelente para empreender. Excelente, mas não fácil. Excelente, mas não simples, né? Excelente, mas nada vem de mão beijada. E a luta será árdua e será fortíssima. Mas é uma terra de oportunidades, sim. Ingrata muitas vezes, mas de grandes oportunidades.
E trazendo essa aula aqui da questão das empresas que continuam ou não, queria que você, lá no início você falou da marca pessoal, e queria que você trouxesse agora esse tema ligado ao nosso propósito, porque a decisão de seguir uma carreira, muitas vezes a gente tem que pensar pela razão ou pela emoção, ou a gente tem que seguir o nosso propósito. Como que a gente consegue descobrir o propósito? Pois é, essa é a famosa junção das duas coisas. Essa é uma das perguntas que as pessoas normalmente fazem, é a famosa pergunta do milhão, né? Porque tem vários jargões na sociedade que as pessoas estão cansadas de ouvir. A primeira delas é que você precisa seguir o seu sonho. A segunda delas, justamente, você precisa trabalhar com aquilo que você gosta. Isso tem muito de verdade, mas o importante é a gente entender as nuances dessa questão. Nem tudo aquilo que você sonha num primeiro momento realmente é o seu sonho de verdade. Porque às vezes às vezes a gente se equivoca no o quê, às vezes a gente se equivoca no como, às vezes a gente se equivoca no quando, e às vezes a gente se equivoca no onde isso está acontecendo. Então, às vezes, eu já tive alunos, por exemplo, que o aluno dizia para mim, poxa vida, professor, eu adoro atividade física, então tudo que eu quero é fazer uma faculdade de educação física. E eu vou trabalhar com isso. E aí, conversando com ele, né, no final das contas, ele gostava de praticar atividade física e ele gostava desse universo. Mas perguntando mais profundamente para ele, ele dizia o seguinte, não, mas assim, como você se vê daqui a 5, daqui a 10 anos? Não, eu me vejo milionário. Eu falei, tá, mas e como que praticando atividade física e fazendo a faculdade de educação física você vai se tornar milionário em 5 anos? Não é impossível, nem difícil. Você vai escrever um livro na área, você vai criar um podcast de sucesso na área, você vai se tornar referência na área, você vai se tornar o personal trainer de um desses jogadores de primeiríssimo nível, desses esportistas de primeiríssimo nível. Será que em 5 anos dá tempo de fazer isso? Hoje você já tem envergadura, você já tem inovação, você já tem condições de fazer isso? Não, mas eu vou descobrir isso durante a faculdade. Mas para pensar, são 4 anos, aí você vai ter mais 1 ano para ficar milionário logo na sequência. É verdade. Mas e se você fizesse gestão? Como assim? Não sei, quem sabe, né? E você abrisse um negócio na área. E aí, papo vai, papo vem. Ele não ficou milionário em 5 anos, ficou em 7. Ele abriu uma rede de academias de uma nova tendência que vinha aí na época, era uma grande oportunidade, que era da área de CrossFit, estava funcionando. Foi um dos primeiros a chegar. Né? A marca dele se consolidou no mercado e depois ele licenciou isso como franquia. E aí justamente não era mais apenas o tempo dele. Por favor, quem está em casa, eu não estou dizendo que você não pode seguir o seu sonho nessa linha. Sim. Mas ele queria justamente isso. Já havia outro que não. Opa, não, meu sonho é justamente seguir nessa linha de eu quero apenas capitalizar a minha hora. Perfeito. Mas aí você consegue escala. Né? Daí as coisas começam... E o sonho, ele vem justamente nessa linha. Você precisa entender muito bem. E o planejamento, ele te dá isso. O planejamento sempre te diz o que, onde, como, por quê. Ele permite você dissecar. Claro que ele dá trabalho, e claro que por isso nem todo mundo quer fazer no primeiro momento. E claro também que nem todo mundo sabe como fazer no primeiro momento. A gente não aprende a fazer isso de berço. Né? Mas é extremamente importante porque lá ao planejar, você começa a entender. Esse sonho que eu tenho, ou seja, eu quero a vista da montanha. Mas de qual montanha? Eu estou disposto a escalar? Não, eu quero escalar o Everest. Tem certeza que você quer escalar o Everest? Não, porque eu quero ter a vista linda lá de cima. Perfeito, mas há outras montanhas nas quais você tem uma vista linda. E me conta, como é que é a vista que você imagina lá de cima? Eu imagino que eu vou ver os campos verdejantes lá embaixo, as pradarias, eu vou ver lagos, eu vou ver rios. No Everest você não vai ver isso, você vai ver neblina e vai ver gelo. Você tem certeza que é lá no Everest que você quer ir? Ah, não era bem isso. Então que tal o Pico Paraná? Ah, é verdade. Menos esforço, tá. Pronto, é uma outra vida, é um outro tipo de planejamento. O que eu estou dizendo? Que nós precisamos encurtar os nossos sonhos? Nós precisamos drenar as nossas oportunidades? Não é isso. Mas é você ter certeza de onde você quer chegar. Ou ter uma clareza maior. Senão o sonho, ele vira pesadelo no meio do caminho. No meio do caminho. Ou pior, ele vira decepção no final do caminho. E aí, por isso, e o planejamento ele tem essa magia de ajudar a gente a seguir na linha certa. Sensacional! Muito obrigada pela aula aqui. Imagina.
E eu tenho certeza que tá todo mundo gostando bastante. Eu tô aqui admirada, aprendendo e com certeza tá trazendo muitos ensinamentos também para minha carreira. Eu queria que, agora a gente indo para a parte final, eu queria que você convidasse as pessoas para acompanharem um pouco mais o seu trabalho, teu papel como consultor de carreiras, né? Tendo essa visão mais ampla do que é interessante fazer e essa criação de planejamento estratégico. E também que você contasse para a gente qual seria uma frase que, se alguém tivesse perdido, precisando de uma dica ligada à carreira, que você acredita que faz sentido trazer para nós. Poxa vida, bom, para as pessoas que estão nos ouvindo em casa, né, e que estão nos vendo em casa, e hoje nós temos a magia, né, a tecnologia, ela tem essa coisa gostosa, né, onde que você cria um conteúdo, né, você cria algo relevante e as pessoas não precisam estar conectadas assincronamente, então isso acaba se perpetuando e as pessoas têm acesso a isso de diferentes maneiras. Bom, eu não sei como que você vai ouvir esse conteúdo, né, você que está ouvindo a gente em casa, depois na sequência, como que você vai consumir isso, mas eu gostaria de deixar um presente para vocês, primeiramente, quem de vocês quiser, por favor, nos siga na ESIC Internacional, né? O site é esic.br, esc.br, ou até mesmo ainda nós temos um bom e velho 0800, né? Que é um 0800 41 3742, que ele funciona como WhatsApp também. E lá nós oferecemos aconselhamento e planejamento de carreira gratuito para as pessoas. Por quê? É uma escola de negócios europeia, de altíssimo nível, tem campus na Europa, na China, nos Estados Unidos, e tem um campus próprio aqui em Curitiba, e aqui no Brasil, né, a chance de brasileiros acessarem formação internacional, e esse campus ele é filantrópico, ele presta vários serviços para a comunidade, e um deles é justamente o planejamento de carreira de forma completamente gratuita, de altíssimo nível, porque a gente percebe que a comunidade brasileira precisa disso. Né? Nós temos pessoas extremamente talentosas, né? Mas que às vezes apenas precisam um pouco mais de metodologia. Uma frase para as pessoas, poxa vida, talvez a frase que mais os brasileiros de uma maneira geral precisem ter, e não apenas os brasileiros, as pessoas de uma maneira geral, é ter dentro do próprio coração a certeza de que eles podem e merecem ser felizes. Eu acho que essa é a grande certeza que as pessoas precisam ter. Você pode e você merece ser feliz. Porque nós vivemos um mundo tão conturbado e tão cheio de situações negativas, né? E onde de tantas maneiras se tentam desacreditar os sonhos, as vidas, as trajetórias das pessoas, e onde às vezes até mesmo ser honesto, buscar construir uma vida regrada e adequada, em alguns momentos até é visto como inadequado, né? Tristemente é visto como inadequado. Mas eu gostaria que as pessoas guardassem isso no coração delas, né? Você pode e você merece ser feliz. Você pode. Basta planejar. Basta planejar. Pode não ser em 1 ano, pode não ser em 2. Mas tudo na vida é uma questão de poupança, é uma questão de depósito. A nossa saúde, o quanto você deposita bons hábitos, você colhe. A nossa parte financeira, o quanto você deposita bons hábitos, você colhe. A nossa formação, a nossa educação, a pessoa que nós somos, o quanto que nós depositamos habilidades e competências, mais nós colhemos. Né? E no planejamento da nossa vida é igual, nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, né? Se você investiu em qualidade de vida familiar, de relacionamentos, você colhe. Na vida profissional da mesma maneira. Então, todo mundo pode. Com certeza todo mundo pode. Mas logo na sequência, com certeza todo mundo também merece. As pessoas que se dedicam de corpo, alma e coração para este processo, que, repito, não é simples, não é automático, não é do dia para a noite, né? E se veio fácil e veio do dia para a noite, desconfie, porque tudo que vem fácil vai fácil também. Você não cria solidez e estrutura para conviver com aquela nova situação. Então, vai muito fácil também. Mas sim, você pode e você merece. Muito bem, muito obrigada. Obrigada pela sua presença aqui. Imagina, foi um grande prazer. Quando precisarem, conte com a gente. Isso mesmo. E a vocês todos que estão nos ouvindo ou assistindo, muito obrigada pela presença aqui. Deixa nos comentários a sua pergunta, a sua sugestão e até mesmo comentando como foi esse podcast. A gente quer a sua reflexão sobre esse papel de transição de carreira, a construção de carreira, o planejamento. E não esquece de se inscrever aqui no canal e estar sempre junto com a gente nas redes sociais. Até a próxima!